Você lembra a última vez que colheu uma fruta do pé ou degustou uma verdura fresquinha direto da horta e sem agrotóxicos? Pois é, essa é uma situação cada vez mais rara para quem vive nos meios urbanos. Por conta da correria e da tal falta de tempo, acabamos recorrendo aos alimentos industrializados, que contêm componentes que às vezes nem sabemos pronunciar o nome. Porém, hoje há uma retomada desse movimento que preza pelo uso consciente e eficiente dos recursos naturais e busca trazer de volta à mesa dos brasileiros uma comida mais saudável e livre de produtos químicos artificiais. Estamos falando dos alimentos orgânicos, tema do Rede de Olhares que começa a partir de agora. O Rede de Olhares é uma produção da UX-TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha e parceira do canal Futura. No estúdio recebemos hoje diversos especialistas, profissionais, que vamos explicar um pouquinho esse mundo dos alimentos orgânicos, que é um processo muito básico e que acabou se perdendo ali com essa constante utilização de fertilizantes e agrotóxicos, mas que agora parece que está retomando, né? Deixa eu perguntar para o Alexandre. Alexandre, você que é feirante, as pessoas elas estão procurando mais os produtos orgânicos de fato? Sim, a gente nota que o pessoal tem buscado, né, uma alimentação mais saudável, muitos motivados assim pelas grande informação que se há na mídia, outros motivados por tratamentos de saúde, né, enfim, querendo buscar, né, uma alimentação saudável, né, para a sua vida, para os seus familiares. Como eu faço feira, a gente nota, né, que tem entre os feirantes ali, o pessoal conversando, tem clientes que são fiéis, que vão sempre à feira e fazem suas compras, e tem clientes que estão começando agora, né, procurando, pedindo informações dos produtos, né. Então a gente nota sim que tem uma grande procura, né, o pessoal tem buscado isso. E de diversas faixas etárias também, né? Isso que eu ia perguntar agora, né? Porque às vezes, quando a gente era criança, às vezes a gente associava, quem fazia a feira era a mãe, era a avó, mas hoje tem muitos jovens também que estão buscando isso, né? Sim, tem muitos jovens, tem pessoas novas, pessoas já de idade, né? Está tendo essa conscientização coletiva. Com certeza. Tá certo. Mas para a gente entender um pouquinho, Prof. Valdirene, para quem está em casa e não sabe exatamente o que é um alimento orgânico, queria que a senhora explicasse. Então, o alimento orgânico é todo alimento que é produzido sem a utilização dos chamados adubos químicos, dos agrotóxicos, também conhecidos como biocidas, e muitos ainda chamam de veneno, tá? Então, todo o manejo, tá? É diferenciado, tá? É utilizado bastante adubação verde, formas alternativas de compostagem, de biofertilizantes e tratamentos fitossanitários também diferenciados. Esses tratamentos, esses produtos fitossanitários, eles são então liberados a partir do Ministério da Agricultura. Tá? Tudo é supervisionado a partir do Ministério da Agricultura. Uhum. Tá? Alexandre, de uma horta orgânica para uma horta convencional, essa monocultura, quais as diferenças aí no manejo do solo? A agricultura orgânica, o princípio básico é imitar a natureza. Então, na agricultura orgânica, como a professora Valdirene falou, usa insumos orgânicos, né, que são utilizados para manejo do solo. Isso torna um solo vivo, um solo cheio de minhoca, de micro-organismos, e torna isso a planta também sadia e com mais nutrientes. Os argumentos que o pessoal utiliza para que haja o uso de agrotóxicos nas lavouras é que tem muita gente no mundo para alimentar e que só uma agricultura orgânica não daria conta. Esse tipo de argumento tem alguma validade? Hoje a agricultura convencional é muito voltada para a monocultura, né? Para culturas de grandes safras, né? De soja e milho, mas a agricultura familiar é responsável pela principal alimento, né, que a gente tem na mesa é da agricultura familiar. Seria possível então ter esse abastecimento, mesmo com essa questão sazonal, ou às vezes que nem a gente teve esse ano, da quebra da safra? Como lidar com isso? Isso é uma questão interessante que você falou, é que as pessoas estão habituadas a comer alimentos o ano todo. E o correto seria comer alimentos da época.
A gente acaba falando sempre de alimentos orgânicos e a gente acaba sempre relacionando com a agricultura, né? Eu quero ver com a Cláudia, vamos conversar um pouquinho aqui com a Cláudia. Cláudia, o orgânico a gente sempre acaba associando a uma alimentação saudável, mas na verdade não é necessariamente saudável, né? Ou sim? Sempre é saudável. A agricultura orgânica, esse resgate, digamos, a gente tem uma agricultura de 10 mil anos. Nesta região, as pessoas que vieram para esta região, os imigrantes que chegaram aqui, inicialmente eles eram policultores, eles já produziam uma variedade de elementos. Tinham alguns animais na sua propriedade, uma quantidade incrível já de produtos. Produziram o milho, encontraram o milho aqui dos caingangues, mas produziram o milho, produziram o trigo, trouxeram as uvas. Então, tinham uma ação já da diversidade, que é uma coisa que nós estamos resgatando nesse momento. Mas, assim, mesmo na cidade, em Caxias, ainda existem muitas pessoas do dedo verde. Elas trouxeram do campo. Aí é todo um processo político-econômico, mas hoje elas estão na cidade e elas continuam produzindo. Eu moro num bairro que a gente pode dizer que é um ecobairro. A Luana, minha parceira, conhece muito. A gente tem áreas de proteção permanente. Então, assim, cada quintal, ele também é de uma agricultura orgânica. A gente retoma microclimas. Então, na verdade, a gente chama o orgânico. O orgânico é a própria vitalidade. Num tempo em que a gente está, é uma discussão filosófica, enfim, que eu vou abrir, mas nós estamos numa discussão entre vida e morte, porque a gente usar 100 milhões de quilos de veneno numa terra do Rio Grande do Sul só pode ser uma coisa que leve à doença coletiva. Então, assim, a nossa transformação, esse nosso resgate é a da vitalização dessa sociedade. E passa por uma solidariedade também, que é uma proposta desse nosso movimento. Eu tenho informação aqui de que, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de países que utilizam agrotóxicos desde 2008. O número é muito alto. A gente já passou da marca de 1 milhão de toneladas por ano de consumo. É quase 5 quilos por pessoa, né, prof? Isso. Que tipo de consequências isso pode ter para o nosso corpo e para o ambiente? Isso já está comprovado cientificamente, tá? Uma das doenças que já está afetando e vai afetar mais nas próximas décadas é casos de câncer, de osteoporose, tá? Então, isso é preocupante. Agora, o ano passado saiu uma literatura, tá, da Anvisa e Ministério da Saúde e outros órgãos, que é o chamado dossiê Abrasco, tá? É uma literatura, assim, que tem literatura científica que comprova, tá, que o uso indiscriminado de agrotóxicos, infelizmente no Brasil, nós usamos muito agrotóxicos que já são proibidos em outros países. Em outros países esse tipo de produto é proibido, mas aqui não, inclusive tem incentivo do governo, né? Indiretamente tem incentivo do governo, então nós estamos caminhando, né? É uma batalha nossa. Para a gente pontuar algumas questões, que tipo de consequências pode trazer para o corpo humano, assim, de doenças específicas, além do câncer? Várias doenças alérgicas, disfunções metabólicas, hormonais, uma série de problemas. Acho que já são constatadas mais de 100 doenças relacionadas ao uso de agrotóxicos. Bom, e quem consome, então, produtos orgânicos pode contar um pouquinho para a gente como é que é isso. Quero conversar um pouquinho com a Alexandre e com a Silvia, porque acho que, bem como a Cláudia colocou, essa questão filosófica, o produto orgânico, a agricultura orgânica, ele não é só um conjunto de técnicas, ele também é quase uma ideologia, né? Eu sempre digo que isso faz parte de uma filosofia de vida, né? Porque quando a gente procura um alimento desses, é porque a gente está conectado com a terra mesmo, o respeito à terra, o respeito ao planeta que a gente vive. Então, quando nós fomos buscar esse alimento, que na verdade é uma extensão de como foi com os nossos avós, né? Quando a gente era pequena, a gente comia coisa da horta mesmo.
Então, quando iniciou a feira orgânica aqui em Caxias, eu logo, desde o início, fui buscar. E eu lembro, porque isso já fazem 20 anos, a minha filha tem 20 anos hoje e praticamente só consumiu produtos derivados da feira orgânica, né? Então, quando a gente buscou esse tipo de alimentação, nós fomos procurar a feira e desde lá a gente percebe, então, que houve uma melhora também tanto dos agricultores quanto das pessoas que a gente acabou levando para lá por consumir e por fazer isso como um hábito, como uma filosofia de vida mesmo e do resultado que isso dá. Porque além do alimento não ter esse conteúdo de agrotóxico, porque a gente acabou visitando as propriedades, a gente acaba conhecendo os agricultores e fazendo parte da vida deles também. É uma troca, né? uma simbiose. Eles nos dão e a gente dá muito para eles também, porque essa troca é importante. Então, tudo isso gera vida, gera esse aroma que fica na casa, as coisas brilhando, as coisas novinhas que vêm da feira. É exatamente isso que a gente passa para os filhos. É isso que eu ia perguntar agora, da tua filha também. Queria ver com o Alexandre. Ela também tem essa, como vocês, assim, essa cultura de comer o produto orgânico e passar também para os amigos, não? Sim, na verdade, quem começou o movimento orgânico lá em casa foi a Silvia, porque nós somos um pouco mais resistentes, né, à mudança. Mas a Silvia, desde o começo, tem essa filosofia, essa mentalidade e a família toda acabou aderindo tranquilamente. Hoje tu sentes alguma diferença, não? Sim, certamente. Até no dia a dia a gente não sente resfriado. Nem me lembro quando é que foi a última vez que eu peguei resfriado. Olha ali, tá vendo? Uma leve coriza, complementando o que o Alexandre Vieira falou das plantas. As plantas são um ser vivo, né? Assim como nós. Se tu alimentar bem a planta, ela vai ser saudável. Tu não precisa botar veneno. Assim como nós. Se a gente se alimentar de uma forma saudável, sem inserir veneno, nós não vamos ficar doentes. Nós não precisamos de remédio na farmácia. Exatamente. O que mais se prolifera ali no mercado é o quê? Farmácia. O que tu vê em cada esquina é uma farmácia. Né? Não é a venda da saúde, é a venda da doença. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Rede de Olhares. Estamos de volta com mais Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade e parceira do canal Futura. O tema de hoje são os alimentos orgânicos. O Brasil, inclusive, é um dos grandes produtores e exportadores desse tipo de produto. Segundo o Sebrae, são mais de 15 mil propriedades certificadas ou então em processo de transição, sendo que 75% delas são pertencentes a produtores familiares. A nossa equipe de reportagem foi até o assentamento do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras por direitos, que não só buscam esse sustento como forma de vida, mas também sabem inovar. Os anos 90, pelo viés econômico, não trazem boas recordações aos brasileiros. Com um índice de desemprego que ultrapassou a barreira dos 3 milhões no final da década, o país mergulhou em uma crise não apenas financeira, mas social, o que motivou a união de grupos em busca de direitos básicos, como alimentação e moradia. No início dos anos 2000, a gente começa a fazer o debate e, mais precisamente, em 2001, a gente organiza uma ocupação que começou lá na Baixada da Getal. A gente fez um acampamento lá, onde a gente ficou lá durante 9 meses acampado, né? Quando as autoridades estavam começando a querer nos esquecer lá e a gente já não via mais futuro naquela luta ficando lá, a gente decidiu vir para a região da Fazenda Souza, né? Nessa região, no interior de Caxias do Sul, 11 famílias foram assentadas. A primeira ação desse grupo foi preparar a terra para o plantio de alimentos, mas com um diferencial, sem a utilização de nenhum produto químico. O uso de agroquímicos traz o problema da dependência do agricultor em relação à indústria, né? E a gente, com essa experiência que está fazendo aqui, a gente prova que é possível trabalhar sem depender desses insumos
que encarecem e envenenam a produção. A variedade e quantidade de alimentos produzidos nesse assentamento não seria o suficiente para abastecer um grande mercado de orgânicos. Por isso, a comercialização aqui acontece de um jeito diferente, pelo celular ou pela tela do computador. E essa inovação de não ser um negócio próprio de um assentamento, de uma organização, mas sim um negócio que tenta ajudar todas as organizações que querem trabalhar com orgânico, produtores que querem se organizar, né, produzir a partir de um planejamento, e essa coisa de atender as pessoas com a maior eficiência e a comodidade hoje para elas, né? A chamada Confraria dos Orgânicos atende atualmente pelo aplicativo WhatsApp e pela página da organização no Facebook. Mas a principal motivação dos idealizadores é promover a boa alimentação aos grandes centros urbanos. A gente tem tentado fazer essa experiência dar certo para que os poderes públicos vejam nisto uma possibilidade e vá pensando alternativas desse tipo para outras famílias. Tem mercado para a gente crescer muito, assim. Então é altamente viável, só as pessoas precisam acreditar e desmistificar essa coisa que não se produz hoje sem agrotóxicos, sem adubação química. Outro diferencial da confraria é que as entregas são feitas a domicílio. Atualmente eles são em 4 famílias, eles iniciaram com 11, conforme a reportagem do Roger. Mas hoje eles são em 4, muito por causa do trabalho que dá ter um espaço de plantio orgânico. Queria perguntar para o Alexandre, esse tipo de processo ele realmente é mais trabalhoso. Esse é um dos fatores que acaba interferindo no preço do produto, porque normalmente um alimento orgânico, vindo da agricultura, enfim, ele é 30% quase mais caro do que um alimento que não tem esse cuidado, né? Na verdade, a principal dificuldade é a escassez de mão de obra, né? E não é só na agricultura orgânica, toda agricultura familiar também está carente de mão de obra, mas não é um diferencial da agricultura orgânica, né? A questão de preço talvez é por questão de demanda, porque conforme, inclusive a agricultura orgânica tem uma política de preço justo, né? Que o governo incentiva, que o governo apoia nos programas de merenda escolar para poder apoiar eles. Então, essa questão é só a questão de preço, é a questão de demanda de produto. Então, não é um fator que justifique, né? Eu quero saber um pouquinho nessa parte, seguir nessa parte de mercado. Eu quero perguntar aqui para o Israel e para a Marina, deixa eu pegar aqui o microfone. Pessoal, muito obrigada. Pode ser com um de vocês. Porque como a gente comentou antes, né, esse produto ele é um produto que por ter esse trabalho, ele acaba saindo um pouco mais caro do que esses que a gente encontra no supermercado. Como é que é para vocês que têm um empreendimento, que tem um restaurante, que compra o produto desse produtor e acaba então tendo que repassar esse custo também para o consumidor final? Então, além de comprar de produtores orgânicos, a gente também produz. Mas o que a gente vê hoje é que, assim, a questão do preço é uma questão também um pouco relativa, porque está na mão do consumidor eles entenderem que quando eles chegam lá no supermercado, na feira, o poder de escolha está na mão deles. Você escolhe tomar 5 litros de agrotóxico ano ou se alimentar bem. Então, está na mão do consumidor hoje ele escolher o que ele quer para a vida dele. Hoje você vê alguém pagando R$8 por um pacote de salgadinhos, mas não acha caro pagar R$8 por 1 quilo de uma fruta limpa e saudável. Então, acho que também existe uma questão de valores. A pessoa que vem para o nosso restaurante ou que adquire os produtos orgânicos de todos os produtores que estão aqui presentes, eu acho que é uma questão também de consciência. Eu acho que eu pago bem e é um preço justo por todo o trabalho e todo o cuidado que esses produtores têm para produzir esse alimento assim. Então, como o Alexandre falou, é uma questão de mão de obra, sim, também, dá trabalho, mas eu acho que esse trabalho ele também está atrelado a cuidado. Tem mais cuidado. Tem agricultura orgânica, tem agricultura biodinâmica, que é um avanço até além da agricultura orgânica, e que as pessoas que fazem isso, elas fazem por escolha. Elas não fazem por mercado ou por modismo. Elas fazem porque elas não querem lidar com veneno, se envenenar produzindo, e também não querem isso para as outras pessoas.
Então, eu acho que a questão do preço, a gente tem que pensar muito se isso realmente é um determinante para escolher ou não comprar orgânicos. Sem contar, né, Israel, que isso também pode influenciar no sabor. Com certeza. Na verdade, a ideia do nosso empreendimento, do nosso restaurante, ele vem no intuito realmente de usar o que é sazonal, né? Até complementando o que vocês estavam falando a respeito de mercado e, enfim, o valor do produto orgânico, é muito a lei da oferta e demanda. Se a gente entrar no mercado, a gente vai numa prateleira achar um alface que está, às vezes, o triplo do valor de uma feira. Então, essa oferta, né, essa lei da oferta, ela está muito em cima dos grandes comerciantes, porque se a gente for numa feira, a gente vai encontrar valores muito similares ao que é um convencional do que é um orgânico. Então, tem muito cuidado nisso, né? Às vezes é o interesse do comerciante ou do mercado de fazer essa escala de valores que ela realmente às vezes não é real. Às vezes tu vai lá no produtor e tu encontra o valor. Um valor de acordo com o que merece, né? Mas enfim, o sabor com certeza, né? Porque o orgânico ele é produzido sazonalmente, né? Não tem nenhuma influência de produto químico, então o sabor ele realmente ele é melhor, né? É um produto fresco como foi falado. Então, para quem hoje pensa em fazer uma gastronomia diferente, pensa em trazer um produto de qualidade, quer vender, quer passar isso, eu acho que é fundamental acreditar nisso. E, na verdade, é todo um ciclo, né? A gente estava conversando aqui, né, Sanders? Que também, de que forma a gente pode... porque a gente pode consumir tudo, a gente traça, a gente procura alimentos orgânicos, se alimenta disso, mas na hora também, em outros aspectos da nossa vida, a gente acaba deixando essa parte com o cuidado com o orgânico de lado, né? Até nas próprias construções, na verdade. É justamente uma questão que sempre me incomodou muito, né? A partir da minha formação da engenharia, sempre me incomodava a questão de, bom, eu estou produzindo, mas e as minhas edificações dentro da minha propriedade, como é que elas estão? Elas estão dentro de um conceito, né? Aí, se a gente fosse expandir um pouco, a gente vai falar de permacultura, que é um outro sistema que vai abranger uma agricultura correta, né, orgânica ou ecológica, mas a construção. Então, por isso, hoje a preocupação que eu acho que os agricultores têm que trabalhar é também a construção. Como que está a minha construção? Eu estou fazendo uma coisa legal aqui, mas ao mesmo tempo eu estou colocando cimento, estou colocando ferro. Claro que são tecnologias que existem que a gente pode utilizar, mas existem tecnologias, por exemplo, a straw, né, que é o feno. É uma técnica antiga, existem casas, por exemplo, que eu visitei na França com mais de 150 anos e que estão até hoje intactas, enquanto que, por exemplo, a vida útil de um concreto, de um ferro, são 50, 60 anos para uma manutenção. A gente está colocando edifícios gigantescos, mas não está se preocupando, não, isso aqui é muito mais forte, muito mais seguro. Mas o que é o seguro, o que é o forte e quantos anos isso vai ter de vida útil? Essa sempre foi a minha preocupação. Então, por isso, hoje, um trabalho que eu faço é tentar buscar técnicas, né? Executei uma casa recentemente que eu vivo em straw, e aí alguém vai dizer, mas é uma casa, sei lá, que não tem... Não, casa com todos os confortos que uma outra casa, aliás, com mais conforto, né? Você me diz que nós no Sul não passamos frio, a gente passa frio porque as nossas edificações não são preparadas, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, não é só a casa, tem que ter um conceito, bom, como é que eu capto a minha energia? Como é que eu esquento a minha água? Eu tenho captação solar, eu tenho meu tratamento de esgoto. Então, uma série de coisas, né? Eu tenho a minha estufa e essa água vem de onde? Coleta de chuva seria o mais natural, né? É um ciclo de coisas, na verdade, né, Sanderson? Que a gente tem que ter esse cuidado. E, inclusive, aqui na universidade tem pesquisas, né, a respeito da questão orgânica, né, prof? Sim. Então, aqui na universidade, tá, tem professores da biologia e da agronomia que fazem parte de um núcleo de pesquisa em agricultura orgânica. Tá? E agora o nosso carro-chefe é o desenvolvimento de insumos, tá? De produtos fitossanitários para controle de fungos fitopatogênicos de importância agrícola e de insetos praga. Tá? Então, principalmente óleos essenciais e os chamados fermentados ou extratos botânicos. Tá? Então, nós temos uma série de plantas já com potencial para serem utilizadas, tá? Para controle de doenças. Que casa exatamente, então, com o que o pessoal estava falando, né? Isso, então, ao invés de a gente usar
um produto fitossanitário, né, que é usado no modelo convencional, a gente pode estar substituindo por um produto alternativo, um insumo alternativo. Tá? Esse, então, é um dos nossos carro-chefes dentro desse nosso núcleo de pesquisa. Buscando aí formas alternativas que, na verdade, é simplesmente a busca do básico, que a gente já conhece desde os nossos mais antigos. Rede de Olhares termina por aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso conteúdo, a nossa programação, acesse o site uxtv.com.br. A gente se vê numa próxima. Até!